A Rússia atacou hoje o maior porto de exportação de grãos da Ucrânia. Em entrevista à CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país precisa urgentemente de mais interceptadores de mísseis. Vamos acompanhar esse trecho. Are you out of interceptors now? Do you have none left? No, I will explain you how it works. So this year we have 2.5 times less interceptors than we had in 2025. First, Russia has 2 times more ballistic missiles per month than they had before. We pay 100% to Americans. I have the package from the United States and then my personal involvement. It doesn't work other way. E um novo relatório da ONU revelou que o número de civis mortos na Ucrânia no mês de julho foi maior em mais de 4 anos. Pelo menos 437 pessoas foram mortas só no mês passado. A maior parte por armas de longo alcance. A gente vai chamar, Yuri, de volta a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, a gente ouve falar muito, né, que a linha de batalha está praticamente congelada, mas esses números provam que a guerra continua e continua tendo um grande impacto. Como é que você avalia o cenário desse momento? Olha, Débora, isso que você acaba de dizer é a mais pura verdade sobre o fronte no leste europeu, né? A gente traz esses números de julho e eles podem soar, num primeiro momento, como um elemento fora da curva, mas isso está longe de ser verdade. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 2026, agora inteiro, as mortes e ferimentos de civis, e aí eu vou citar um dado, elas já foram consideradas 37% acima do mesmo período de 2025. Quer dizer, apesar de a gente falar menos sobre a Ucrânia, apesar de haver esse sentimento, o conflito está longe de ter sido paralisado. Eu diria, inclusive, que o fronte até pode parecer, em alguma medida, congelado se o nosso olhar for exclusivamente geográfico, em matérias de olhar o mapa. Mas a guerra, ela não está esfriando, né? Aliás, ao contrário, ela está cada vez mais profunda e cada vez mais imbricada na sociedade ucraniana. Não à toa, o tema, né, que Zelensky traz nessa passagem que a gente assistiu agora é justamente a preocupação com a defesa aérea ucraniana, com a capacidade ucraniana de reagir, de conter o avanço russo, né? A capacidade de domínio operacional em alguns territórios, como, por exemplo, na região do Donetsk, Débora, continua a todo vapor, né? Se os avanços russos seguirem na proporção gradual como eles vêm ocorrendo nos últimos meses, os ganhos, eles são considerados, do ponto de vista da ação operacional, muito relevantes. Isso no momento em que o apoio ocidental à Ucrânia é um tabu, né? Quer dizer, os Estados Unidos, que são os grandes provedores de ajuda, estão enfronhados no Irã, tem as questões domésticas para administrar, tem as suas diferenças com relação à Ucrânia. Então, eu diria que, nesse momento, o conflito, ele não só continua, ele não só registra episódios muito graves de ataques à infraestrutura urbana, à infraestrutura civil, como tem sido reportado semana após semana, ainda que com menos visibilidade na mídia ocidental, e no final do dia revela que Moscou está longe, está distante de estabelecer um limite para esse conflito, né? Dificilmente vai ser possível declarar esse conflito encerrado pelo lado russo. Talvez, inclusive, essa seja parte da estratégia, né? Então, é aquela ideia de empurrar, de arrastar a guerra até o limite para tentar ganhar a guerra na fadiga política. O Zelensky mesmo andou passando aí por um período de maus bocados doméstico, a liderança dele em dado momento aí foi questionada bastante intensamente, e isso é natural num país que já, por tanto tempo, vive a mazela e a sombra desse conflito. Então,
a guerra da Ucrânia ela segue sendo um dos teatros de conflito mais importantes do mundo e ainda hoje triangulando os interesses geopolíticos, assim como era lá no princípio, viu, Débora? Fernanda Manhota, nossa analista de internacional aqui no 360, que ainda tem mais uma participação conosco, então até já, Manhota. Ainda sobre o noticiário internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou hoje uma ilha reivindicada pelo Japão que fica no extremo oriente russo. E com isso, Putin foi alvo de críticas do governo japonês. O arquipélago foi ocupado pelos russos após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Desde então, Tóquio reivindica o território e cobra a devolução. A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, chamou a viagem de inaceitável e afirmou que fere os sentimentos dos japoneses. Essa é a primeira vez que Putin vai à ilha. A visita acontece dias antes da data em que a rendição do Japão na guerra completa 81 anos, logo após o lançamento das bombas de Hiroshima no dia 6 e Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945.